Boa noite a todos. Iniciamos hoje o nosso curso de aspectos controvertidos sobre a ação de desapropriação. E como vocês estão vendo, eu estou sozinho. Geralmente alguém é presente, mas como eu já sou da Associação de Advogados há muito tempo, então eu vou me apresentar aos senhores, aqueles que não me conhecem, os que me conhecem. Meu nome é Carlos Alberto Dados Maluf, eu sou professor associado de Direito Civil da Faculdade da Universidade de São Paulo, livre docente de Direito Civil, advogado há 30 anos, fui advogado da Light Metropol por 21 anos, onde me aposentei há 3 anos, advogado militante, com 9 livros publicados, mais de uma centena de artigos na revista Tribunais, revista Forense. Enfim, fui indicado 2 vezes para o Tribunal de Alçada, pelo Quinto Constitucional, fui indicado pelo Tribunal de Justiça, pelo OAB. Entre uma indicação e outra eu desisti. Eu optei por continuar como advogado, que era a minha vocação. Então, não estou arrependido de continuar sendo advogado. Bom, feita essa breve apresentação, que dizem que elogio boca própria e vitupério, muito desagradável ficar fazendo autoelogio. O que interessa hoje é a questão da desapropriação, né? Então, eu inicio esse nosso encontro, essa palestra, para dizer aos senhores alguns aspectos controvertidos, aspectos gerais sobre a ação de desapropriação. A ação de desapropriação, ou melhor dizendo, a desapropriação em si, é um instituto muito rico. É muito rico porque ele pertence a 4 ramos do direito. Ele pertence ao direito civil, como perda da propriedade imóvel. Pertence ao direito constitucional, porque é preceito constitucional a indenização, no caso de desapropriação, ser prévia, justa e em dinheiro. Pertence ao direito processual, porque é do princípio do contraditório abrir vista ao expropriado para contestar pelo menos o preço, se esse for vil ou irrisório, como alegam todos os expropriados, mesmo porque o expropriado não pode alegar outra coisa nessa expropriação, a não ser vício no próprio decreto expropriatório. E pertence também ao direito administrativo, porque se diz diretamente respeito à administração pública, administração direta e indireta, ou o poder expropriante, que seria a União, Estado, municípios, concessionárias, autarquias, etc, etc. Ou seja, o particular não pode desapropriar. Então, isso é privativo do poder público, quer seja da União, Estado, municípios, autarquias, concessionárias, etc, etc. Então, nesse contexto que nós vamos estudar essa matéria, né, pelo menos os aspectos controvertidos, somente os aspectos controvertidos, porque todos aqui são advogados militantes, eu não vou ficar explicando aqui o que é a desapropriação em si. De forma que, como pertence a 4 ramos do direito civil, como perda da propriedade imóvel, direito constitucional, porque a indenização é preceito constitucional, a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro, quando se trata de desapropriação urbana, e quando se trata de desapropriação rural, ou seja, para a reforma agrária, o governo manda pagar em título da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. E, a meu ver, isso é um verdadeiro confisco, como eu vou demonstrar aos senhores no decorrer da exposição. Para mim, a meu ver, é um confisco. E também a Constituição de 88, que evoluiu muito nessa questão da desapropriação, primeiro por causa da função social da propriedade. As limitações ao direito de propriedade, que eu falo muito nesse meu livro, Limitações ao Direito de Propriedade, a Constituição do Brasil fala mais de 20 vezes em função social da propriedade, e se tratando de que, se ela não tiver cumprido uma função social, o proprietário deve sofrer uma sanção. Então seria a desapropriação-sanção, como quiseram os constituintes de 88. E na questão da desapropriação-sanção, existem alguns juristas mais ousados, como, por exemplo, o professor Eros Grau, que diz que até poderia haver desapropriação sem pagamento, ou o professor Fábio Boller Comparado, que diz que poderia haver uma parte do pagamento. A meu ver, que pese o equilíbrio, né, e inteligência de ambos, eu os contesto. Eu repudio essas ideias porque, a meu ver, a Constituição do Brasil diz que fica assegurado o direito de propriedade. Indenização, que é a reposição do patrimônio desfalcado, ou seja, tornar indene. O expropriado não quer lucrar com a desapropriação, ele quer a reposição do patrimônio desfalcado. Se ele teve uma casa desapropriada por 100 mil,
que vale 100 mil, ele precisa ter 100 mil para comprar outra casa de valor equivalente. Se ele receber 50, não está havendo justa indenização. Portanto, é nesse contexto que nós temos que enfrentar aqui a Constituição de 88, a desapropriação cessão, no caso de exploração de fazenda para plantação de maconha, que o governo manda desapropriar sem indenização. Mas isso é um caso excepcional. Para plantar maconha, realmente vai cometer um ilícito penal. Então, essa sanção seria a desapropriação sem pagamento. A meu ver, seria a única hipótese defensável da desapropriação sem pagamento, seria nesse caso de psicotrópico, de plantação de maconha e congêneres. Portanto, na questão, então, da Constituição da República, a de 88, que nada mais fez do que repetiu aquilo que já dizia a Constituição de 69, ou de 67, que é a emenda constitucional de 69, e já repetia aquilo que dizia a Constituição de 46. Nada de novo debaixo do sol, porque todas essas constituições que eu estou me referindo falavam que tinha que ser prévia, justo e em dinheiro. E, infelizmente, em matéria de reforma agrária, em título da dívida agrária, resgatados em até 20 anos. A questão dos aspectos controvertização e desapropriação, em primeiro lugar, eu já começaria falando da questão da competência. Eu vou mais ou menos seguir nessa hora que eu vou falar para os senhores, porque como professor que não tem experiência nisso, mais do que uma hora a gente começa a distrair. Por mais interessante que seja a matéria, depois de uma hora você começa a desenvolver devagar e pensar em outras coisas, fazer minhas palestras no máximo uma hora depois da oportunidade dos senhores de fazer perguntas. Então, eu vou mais ou menos seguir o roteiro desse meu livro de Teoria e Prática da Desapropriação. Primeiro ponto controvertido é o problema da competência. Onde eu devo desapropriar? Onde União, Estado e município devem desapropriar? Essa questão é polêmica e eu tenho uma experiência particular, porque fui advogado de uma concessionária por alguns anos, era uma concessionária de energia elétrica, Eletropaulo, não faço segredo disso, e era uma concessionária de serviço público federal, qual o poder concedente era a União. O poder concedente era a União. Então, na realidade, por delegação da União, ela poderia desapropriar para poder fazer o quê? Instalar suas linhas de transmissão, vai de servidão administrativa, ou então, às vezes, desapropriação do domínio, quando ela precisava instalar uma subestação, etc, etc. Então, ela tinha esses dois poderes, através do antigo Ministério das Minas e Energia, através de um decreto federal, ela tinha esse poder de desapropriar. E aí surgiu a primeira controvérsia. Qual o foro para a Eletropaulo desapropriar? Isso durou muitos anos, essa controvérsia, porque, em outros tempos, antes da Constituição de 88, o Procurador da República, o então Procurador da República, assinava junto à petição inicial, junto com o advogado da então Eletropaulo, da Light, assinando junto, em tese, haveria interesse da União. E haveria interesse da União. E sendo um decreto federal, levaria a competência para a Justiça Federal. Essa é uma tese mais ou menos pacífica desde 68. Ocorre que, com a Constituição de 88, alguns procuradores da República passaram a se manifestar com pareceres bem fundamentados, e o baluarte desses pareceres foi da doutora Cleide Previtec, Cais, atualmente Cais, mulher do doutor Omar Cais, que se aposentou, dizendo o seguinte: não, a União não tem interesse, porque se ela não tem interesse, porque, em tese, a União, como poder concedente, teria que pagar, mas isso remotamente. Na realidade, quem iria pagar realmente era a concessionária, que tem verba própria. Ela tem 5 milhões e meio de consumidores, fatura 11 milhões de reais por dia. Por que ela precisa da União para alguma coisa? Ela só precisa da União para editar o decreto federal. Mesmo porque a Constituição do Brasil diz que compete à União legislar sobre energia elétrica. Isso foi indo, a partir de 88, a matéria passou a ser polêmica. A Eletropaulo e as outras concessionárias, CESP e Furnas, não queriam perder o furo privilegiado, porque, não por questões de comodidade, de entrar com ação na Avenida Paulista, mas porque elas tinham 300, 400, 500 ações e os expropriados tinham uma ação só. Então era mais fácil o advogado vir até a capital do que a Eletropaulo ter que deslocar vários procuradores e ficar indo nas cidades onde ela teria a concessão dos 77 municípios, que abrangia a concessão da concessionária. Com isso, a coisa foi se perdendo algumas competências, só que os juízes federais, de maneira nem um pouco prática, começaram a se dar por incompetentes quando o processo já estava em fase final. Então, pelo menos, já tinha perícia nos autos, quer dizer, está tudo expropriado. Porque o expropriado não tem problema se demorar 20 ou 30 anos. O problema é o expropriado. E alguns juízes tiveram a sensibilidade, como o doutor Américo Lacombe, dizendo assim: não tem cabimento nessa fase, comodamente dizer que se dá por incompetente, deslocar o foro para a Justiça Estadual. Sim, porque não havia nem o foro
da fazenda pública. Porque na fazenda pública, a Eletropaulo não era empresa pública, ela não foi criada por lei, não era nem de economia mista. Ela não era nem de economia mista como a Fundação Sérgio, ela não foi criada por lei. E ela simplesmente era uma pessoa, era uma sociedade anônima que responde aos seus acionistas, uma sociedade anônima. Muito bem. Ia dar um problema de conflito de competência. Se não era da federal, se não era da fazenda pública, só restaria o foro civil, a justiça comum. Isso foi, nessa época não havia, o senhor sabe que o agravo do instrumento não tinha efeito suspensivo até 94. Então o remédio que a concessionária usava, né, nós temos que usar aquela engenharia jurídica, assim, o recurso era impetrar entrar com o agravo do instrumento e, paralelamente, impetrar mandado de segurança para conseguir o efeito suspensivo no agravo. Isso nós conseguimos, eu fui o primeiro a conseguir isso, em São Paulo, depois a Sérgio me acompanhou, temos que tentar tudo, né? O lugar tem que ser as kamikazes. E pegou a tese, o doutor Américo Lacombe sensibilizou, concedeu o efeito suspensivo no agravo, concedeu efeito no mandado de segurança, dizendo que, em tese, havia o dano irreparável e o fumus bonius estava caracterizado, porque não teria cabimento naquela fase processual, o juiz se dá por incompetente. Isso no mandado de segurança se obteve a liminar e, com isso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, né, passou a dar provimento a esses agravos. Só que eu fui um pouco de nós tratando. Eu falei, nós vamos ganhar em São Paulo e vamos perder em Brasília. Não deu outra. Eu me aposentei, agora estou recebendo as primeiras publicações do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não há interesse da União nessa matéria e que o foro competente realmente hoje é o foro comum. Trouxe, é claro que, evidentemente, não negamos. Quem quiser depois anotar, não vou ficar lendo aqui a corda, mas trouxe esse que eu julguei importante, porque ele faz menção a alguns outros. Esse aqui, ministro relator, me permitir, Francisco Falcão, recurso especial, número 161.742 de São Paulo, recorrente à União, recorrido pela Eletricidade de São Paulo, Eletropaulo, né? Que, mandado de segurança, contrato judicial. Deram razão à União, dizendo-se, só vou ler a parte que interessa, né? Processual civil, com razão a recorrente, pois a jurisprudência desta polêmica da Corte, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento no sentido de que, nas ações expropriatórias movidas por concessionários de energia elétrica, expressa a falta de interesse da União em integrar o polo ativo da linha de competente à Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Nessa linha de entendimento confirmam-se os seguintes precedentes. Aí está, recurso número 204, 249 de São Paulo, ministro do Tribunal Penal, outro recurso do PC Martins, outro do Aldir Passarinho Júnior, outro do Humberto Gomes e Barros, outro do José Delgado. Com certeza, vocês não tenham dúvida que isso aqui foi de dezembro de 99. Daqui uns 2, 3 meses deve sair uma súmula a respeito, porque vários julgados no mesmo sentido, mas daí seja uma súmula, né? De forma que o remeta é o seguinte: a União Federal afirma o seu completo desinteresse, o simples fato da empresa expropriando ser concessionária de serviço federal não desloca a competência para julgar as ações por ela movidas para a Justiça Federal. Precedentes: recurso especial provido para se declarar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Brasília, 9 de dezembro de 99, ministro Francisco Falcão. Quem se interessar, então, recurso especial 161.742 de São Paulo. Bom, então, em questão de competência, eu, na época, escrevi um artigo para a revista de processo, volume 58, sobre a competência da Justiça Federal, né? Claro que agora esse meu artigo está superado, porque naquela época o Tribunal Geral Federal dava provimento aos agravos. É claro que o artigo tem mais de 10 anos, hoje ele está superado. Mas a título de curiosidade, quem se interessar, foi publicado na revista de processo, volume 58, sobre a competência da Justiça Federal das empresas de energia elétrica. Segundo ponto, ou segunda colocação da nossa palestra de hoje, eu vou diminuir um pouco a cadência, que acho que eu estou falando um pouco rápido, mas está difícil de anotar. A segunda questão da nossa palestra de hoje o problema da caducidade do decreto expropriatório. Caducidade do decreto expropriatório. Os senhores sabem que, ou pelo menos todos aqui que militam nessa área, sabem que o decreto expropriatório caduca em 5 anos. 5 anos a partir da publicação, tem o poder público o prazo para entrar com a ação. Os senhores sabem que a decadência não se confunde com a prescrição, porque a decadência é a perda do direito, ou seja, não se interrompe e não se suspende o direito. É a perda do direito. Então, como exemplo, né, que nós costumamos dar,
não só da ação de desapropriação, como na ação renovatória de locação, que o senhor também milita nessa área. Quer dizer, o inquilino tem o prazo de 1 ano até 180 dias para entrar com a ação renovatória sobre perda desse direito. E muito advogado não sabe que se esse prazo terminar no sábado, ele tem que entrar com a ação na sexta-feira, porque se ele entrar na segunda-feira, ele perdeu o direito à renovatória, porque o prazo não se suspende e não se interrompe. Muito advogado bom não sabe que o prazo aí, se terminar no sábado, tem que antecipar para sexta-feira. Eu já vi várias decisões dos tribunais, principalmente o Tribunal de Alçada de São Paulo, dizendo que houve decadência, sim, do direito se entrar na segunda-feira, porque o prazo não se interrompe e não se suspende. Então o negócio é muito sério. Em matéria de caducidade ou decadência, você sabe que isso se dá muito no direito de família, em matéria patrimonial, casamento, né, que não se suspende, o prazo não se interrompe. Problema de norma cogente, de ordem pública, que envolve direito indisponível. Mas em matéria de direito patrimonial, a desapropriação é o maior exemplo da questão da caducidade. E o que acontece? Às vezes o poder público, por desídia, ele acaba deixando para os últimos dias o ajuizamento da ação. Depois que ingressa a juíza com a ação, vai pedir ao juiz prazo de 120 dias para citar o réu, dizendo que tem urgência. Tem urgência. Aí o juiz, um dos prazos, diz, mas qual a sua urgência? O senhor teve 5 anos para propor a ação, levou 5 anos, o senhor propõe a ação no último dia, e depois vem pedir urgência na citação, o senhor tem que ter edição provisória na causa de norma? Essa é uma questão que os advogados do poder público têm se deparado. Quer dizer, o problema de deixar para o último dia o ajuizamento da ação, quando nós sabemos que na caducidade não se interrompe e não se suspende. Agora, o que se discutia na prática era o problema se prevalecia o simples ajuizamento da ação ou se ela precisava a citação válida do réu. Você sabe que essa polêmica era antiga. Mas hoje o Superior Tribunal de Justiça, numa súmula, já diz o seguinte, que basta o ajuizamento da ação. Porque numa cidade que nem São Paulo, de 15 milhões de habitantes, é claro que não vou conseguir ajuizar uma ação e citar o expropriado em uma semana. Se não pensar, o mandato demora 10 dias, a Justiça Federal demora 2 meses. Então, hoje, a súmula do Superior Tribunal de Justiça disse taxativamente que considerava-se interrompido por essa decadência, quer dizer, não haveria decadência, não é que se falasse de decadência, se o poder público ajuizou no interregno de 5 anos. Hoje a matéria é subulada, falam que esse tipo de problema não há mais razão de ser. Então, nós primeiro falamos então da competência, né? Depois estamos falando da caducidade e agora vamos entrar no processo expropriatório propriamente dito, porque na questão da caducidade justamente é do decreto expropriatório. A ação de desapropriação é um processo peculiar. Ele é peculiar por quê? Porque o juiz sempre, em 99% dos casos, tem que julgar a ação procedente. Não existe uma ação de desapropriação o juiz julgar a ação improcedente, porque o que se quer é a transferência do bem do particular para o poder público. Essa é a finalidade mediante o pagamento do preço. Evidentemente que com o depósito do preço, o poder público irá pedir a expedição da carta de adjudicação para transferir esse patrimônio do particular para o poder público. Ou se for caso de servidão, ou seja, um ônus imposto à propriedade, né, as cartas de construção de servidão para averbar aquele ônus real no registro imobiliário, quer dizer, o gravame. Então, não há transferência de domínio de propriedade, simplesmente a imposição do gravame, do ônus real sobre a propriedade. É por isso que se chama servidão administrativa. Quer dizer, é um ônus, né, mas se distingue essa servidão administrativa da servidão do direito civil, que o senhor estudar lá nos bancos escolares. Então, se confunde com a servidão do direito romano, inter via actus, do gado, de pessoa, de não constituir acima de certa altura, alços motovendia, seria uma limitação de propriedade. É uma servidão administrativa imposta, né, e que o poder concedente tem que indenizar. E os senhores perguntariam, e qual seria esse percentual? Isso nós vamos falar daqui a pouco, quando estivermos estudando a distinção entre a servidão administrativa e a desapropriação da propriedade plena do imóvel. Portanto, nessa questão, então, dessa peculiaridade, que não existe ação improcedente em ação de desapropriação, o decreto expropriatório, o expropriado, só pode atacar o decreto por vício, se não for publicado no Diário Oficial, se não for publicado no Jornal de Circulação da Cidade, se tem algum defeito, não houve a descrição do imóvel, então eu posso atacar como preliminar o vício do decreto. Mas se não houvesse vício, no mérito eu só posso me surgir contra o preço. Eu não posso dizer se é justa, se não é justa, porque se há um interesse social, ou foi declarado de utilidade pública para o alargamento de uma avenida, para a construção de uma escola,
Eu não vou discutir se é justo ou injusto, eu não posso entrar nesse mérito. Eu vou dizer que é vil e irrisório o preço, portanto eu quero a nomeação do veículo. Os senhores vão dizer, então a contestação na desapropriação é despicida? Depende. Se não houver contestação, o juiz não vai dispensar a perícia. O senhor sabe qual a única hipótese que o juiz ele vai dispensar a perícia na desapropriação? Na hipótese do expropriado aceitar o preço do poder expropriado. É a única hipótese que o juiz pode dispensar a perícia. Isso acontece raramente, né? O expropriado aceitar o valor ofertado pelo poder público. É a única hipótese que não há que se falar em perícia. Do contrário, se o réu for revel, o expropriado for revel, de nenhuma consequência é a revelia. Eu digo muito aqui nesse livro, de nenhuma consequência. Tanto que se o expropriado contesta fora do prazo, o poder público não se preocupa com mandar desentranhar, porque não tem consequência nenhuma. Ele só não pode aceitar o valor. Se ele aceitar o valor, o juiz dispensa o laudo e praticamente a ação está encerrada. Porque aí, se ele aceitar a oferta feita depois, ele tendo o título de propriedade, precisa cumprir o artigo 34 da lei, ele pode levantar o preço. Porque também se ele não tiver título, não adianta ele aceitar o valor, ele não vai conseguir levantar o preço de indenização. Portanto, nessa característica, então, na petição inicial feita pelo poder público, a grande questão do poder público é saber quem é o proprietário desse imóvel. Discutia-se muito no passado, e nesse passado não é do século passado 30 anos atrás, de que se o poder público poderia ajuizar ação contra proprietários desconhecidos. Essa era uma tese que vinha sendo desenvolvida por algumas pessoas. Não, mas eu preciso entrar na propriedade e vou entrar contra proprietário desconhecido. Ele fala, mas isso é um absurdo. Proprietário desconhecido? Isso não existe. Quer dizer, como é que fica essa legitimidade? E algumas ações foram propostas e a justiça aceitava. Ele falou, aceitava porque hoje não aceita mais. Porque é muito diferente, e aí eu faço comparação, desculpe esse vai e vem, mas vou obrigar os senhores a raciocinarem comigo. É muito diferente, e por semelhança, por analogia, eu daria o seguinte exemplo: numa invasão coletiva de uma propriedade. O proprietário não sabe o nome dos invasores, ele pode saber o nome de 2 ou 3. E por isso a justiça vai lhe ser negada? Não. 50 pessoas invadem o terreno, eu quero uma liminar do juiz. Eu não vou perguntar, não vou tomar um tiro no meio da perto. Como é que é o seu nome? O senhor é RG, o senhor é casado, o senhor é solteiro? Essa informação eu não vou ter. Eu preciso ter o nome de um, pelo menos, para pleitear essa liminar, se for à noite na casa do juiz, o nome de uma pessoa, e demais invasor. Nesse caso excepcional, eu posso colocar demais invasor. Agora, se eu vou desapropriar, eu tenho 5 anos para pesquisar registro imobiliário, como é que eu vou promover uma ação contra proprietário desconhecido e vou depositar, e quem é que vai levantar isso? Então, na prática, isso não funciona. No entanto, eu vi algumas ações, bem verdade que já depois de mais de 20 anos, feita contra proprietários desconhecidos. Realmente eu acho que isso não pode, não é possível. É muito melhor o Estado, então, e aqui vai que não deveria ser uma lição do professor de Direito Civil, mas se o Estado tem urgência e não souber quem é, não tem cerca, então é melhor cometer o esbulho, a desapropriação indireta, comete o esbulho e espera alguém vir reivindicar. É o que o DR faz isso, desculpa se tem alguém do DR aqui, mas ele faz sem pedir licença, é a menor cerimônia. Ele vai, entra, constrói a estrada e espera o particular entrar com o apossamento administrativo, que é a famosa desapropriação indireta por apossamento administrativo. O DR faz, muita gente também faz. Não é nenhuma novidade. Espere o particular promover a ação de indenização, porque o particular, para poder promover essa ação, ele tem que instruir o seu pedido com o título de propriedade. Isso é pré-requisito da ação de desapropriação, senão ele será carecedor da ação. Se ele não tiver título, ele não pode entrar. Título registrado, não vai ter um documento particular. Mas isso eu prefiro não entrar nesse método de desapropriação indireta, que vai ser objeto da palestra do professor Roberto Figueiredo da Hora. Então, na questão da petição inicial, eu tenho que saber o nome do proprietário, pelo menos do compromissário, ou enfim, eu tenho que fazer aquela distinção. Se existe aí imóvel urbano ou rural, em primeiro lugar, né? Desapropriação urbana. Vamos falar primeiro da desapropriação urbana. Segundo lugar, se tiver construção em cima, se o proprietário reside nesse imóvel, se for imóvel urbano, habitado pelo proprietário, compromissário e comprador. Porque se for inquilino, a situação, a consequência jurídica é diferente. Para minimizar essa questão toda de emissão provisória na posse, deixar o sujeito na Rua da Amargura, debaixo da ponte, em 1970 foi editado o famoso decreto 1075, de 22 de janeiro de 1970. O que dizia esse decreto de 1970? Que, quando se tratava de imóvel com benfeitoria, não se podia simplesmente dizer o valor venal é tanto depositável e pedir seu juiz a emissão provisória na posse do imóvel. Não.
o expropriado teria um prazo de 5 dias para impugnar aquela oferta e o juiz nomearia um perito para fazer uma avaliação provisória. E o poder público só iria conseguir obter a emissão provisória na posse desde que depositar 50% do preço. Isso é mais ou menos o que diz o artigo 3º do Decreto 1075, de 22 de janeiro de setembro. Tudo bem. Então, vamos dar um exemplo simples e recente. Prolongamento da Avenida Faria Lima. Desde 68 se discutia no Largo da Batata se ia fazer ou não ia fazer. A prefeitura tinha pressa, cartão de visita de São Paulo, porque se fosse na Vila Brasileira eles não iam ter essa pressa toda, mas era na Faria Lima, então precisava, aquela obra de impacto precisava desaparar rapidamente. A prefeitura então fazia a avaliação, entrou a situação, o expropriado contestado nomeava-se o perito para fazer a avaliação provisória. Já de pronto, eu já digo aos senhores o seguinte: eu contesto essa história de avaliação provisória, porque eu não posso avaliar uma casa pela metade. Como é que o perito pode fazer uma avaliação provisória de uma casa? Tem que fazer avaliação. Não, provisoriamente eu vou avaliar essa casa de R$200 mil, mas daqui 2 meses eu vou avaliar em 400 mil. Não dá, precisa ver se é de boa qualidade, se é acabamento médio, proletário, de luxo, etc. Não dá para fazer isso com laudo provisório. E aí criava-se outro impasse. Mas como a Constituição do Brasil fala que a indenização tem que ser justa, prévia, e eu vou depositar 50% do preço, conseguir emissão na posse, e quando que eu vou pagar os outros 50%? Daqui 5 anos? Nessa época, antes do STJ, inclusive, se manifestar, o Supremo Tribunal de Justiça, porque se discutia, se esse artigo 3º da Lei 1075 do decreto tinha sido recepcionado pelo decreto, pela Constituição de 88. A matéria era polêmica, inclusive no Supremo Tribunal de Justiça, como eu demonstro aqui, pelos votos de alguns ministros. De um lado, o PCE Martins achava que não tinha recepcionado, que o artigo 3º tinha sido revogado pela Constituição de 88. Quer dizer, não, esse negócio de 50%, tem que ser 100%. Eu concordo com essa Martins. Mas, de outro lado, outros ministros, o Demócrito Reinaldo, por exemplo, já pensaram diferente. Não, dizendo, não, foi recepcionado, continua em vigor o decreto de 75 e nós aceitamos aqui, sim, o depósito de 50% para o juiz conceder a emissão provisória na posse. Evidentemente, o senhor sabe que, com o maior respeito que eu tenho pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o senhor sabe que, às vezes, a política também é preponderante. O senhor lembra do bloqueio do Collor, né? Quer dizer, tomar o nosso dinheiro, né? Foi um roubo, né? Quer dizer,